Eu quero falar sobre algumas coisas que pode levar o ser humano ao juízo de Deus, a ser condenado por Deus. O apóstolo Paulo, que é um dos apóstolos de Jesus Cristo, o último para falar bem claro aqui, ele escreve uma carta para aqueles que estão na cidade de Roma. Paulo então escreve a carta aos romanos, e essa carta aos romanos é uma carta muito forte, e essa carta ela descreve em miúdos aquilo que Deus espera do ser humano e aquilo que Deus irá fazer caso o ser humano não se volte, se converta e se arrependa dos seus pecados. Nós sabemos que toda pessoa que ela quer se aproximar de Deus e quer servi-lo, essa pessoa ela precisa fazer algumas coisas. E a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é crucificar a carne. É impossível alguém agradar a Deus estando na carne. É impossível alguém conseguir fazer as coisas de Deus estando na carne. É impossível alguém santificar a sua vida estando na carne. É impossível alguém jejuar e buscar a Deus de forma saudável estando na carne, praticando as obras da carne. A Bíblia chega a dizer que aqueles que estão na carne, eles não conseguem agradar a Deus. E diz mais, aqueles que estão na carne tornam-se inimigos de Deus porque amam de fato o mundo. Então veja que uma das coisas que a pessoa precisa fazer, se ela quer ter comunhão com Deus e uma vida com Deus e ter a vida eterna, ela precisa crucificar a sua carne. Paulo deixa isso muito bem claro na carta aos Romanos, que aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Deus. Então escute, para agradar a Deus é necessário crucificar a carne. Eu vou repetir, para agradar a Deus é necessário crucificar a carne. Quem está na carne, quem pratica as obras da carne e coisas semelhantes às obras da carne não consegue agradar a Deus. Eu vou muito mais além. Pessoas que vivem na carne estão debaixo de uma sentença, de um juízo de Deus muito severo. O apóstolo Paulo também escreve aos romanos dizendo que aqueles que estão na carne caminham para a morte. Então veja que existe duas mortes na Bíblia. A primeira é a morte espiritual que parte de Adão para toda a raça humana. A segunda morte é a morte eterna, que é o juízo de Deus sobre todos os ímpios e todos que aborrecem a Deus. Chamamos isso de juízo final, onde as pessoas vão para um grande juízo, um grande tribunal, e aqueles que são julgados e sentenciados por Deus vão para dentro do lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Então veja que as pessoas que estão na carne, que vivem na carne, que se deleitam na carne, elas estão debaixo da ira de Deus, estão debaixo do julgamento de Deus, estão debaixo da sentença de Deus. Então todos que querem viver uma vida com Deus, abandone as obras da carne, crucifica as obras da carne. A Bíblia chega a dizer também que Deus, ele vai lançar sobre a terra, sobre a humanidade, a sua ira, o seu cálice sem mistura. As pessoas vão experimentar a ira de Deus por estarem alinhadas com a carne, Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta. Elas vão adotar esses princípios mundanos como se fossem algo bom. E diz a Bíblia que Deus vai derramar sobre elas a taça da sua ira. E será também sem mistura. Então, se você não quer experimentar a ira de Deus, não quer experimentar a cólera de Deus, procure crucificar a sua carne, procure viver uma vida que agrade a Deus, procure buscar a Deus, procure se submeter, se sujeitar a Deus, procure de fato morrer para o pecado, morrer para o mundo e nascer de novo, ter a nova natureza, ter um encontro genuíno, verdadeiro, real e sincero para com Deus, porque a humanidade vai sofrer as consequências dos seus atos. A humanidade vai sofrer as consequências das suas obras. Escute, Satanás já está julgado por Deus, e todos que se aliam ao príncipe da potestade do ar, com as suas obras, com as suas falas, com seus comportamentos, com seus atos, com seus ensinos, essas pessoas vão experimentar a ira e a cólera
de Deus. Quer escapar desse julgamento de Deus? Crucifica a tua carne e faça aquilo que Deus quer que você faça. Quer ter uma vida de santidade, de temor, de obediência e de submissão a Deus. Busque a Deus e crucifica a sua carne.